Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora, tenho 19 anos, estou no quarto semestre do curso de licenciatura em História na Unisul. Faço parte do projeto PIBID e hoje eu vim dar algumas aulas de reforço para vocês. Espero que gostem do vídeo e bons estudos! Olá, seja bem-vindo à nossa aula de reforço. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. O que ocorreram nesse período, né? Quem são os pioneiros das grandes navegações, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas e como elas influenciaram no comércio e na colonização da América. Bem, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas grandes navegações, né? Quem foram os pioneiros, que a gente sabe que foi Portugal, mas também nós vamos falar sobre um país que foi um grande desbravador, né, marítimo, que foi a Espanha. Então, nós vamos começar por Portugal primeiro, falando um pouquinho sobre, e depois a Espanha. Muito bem. Portugal. Quando o assunto são as grandes navegações, o pioneirismo português sempre se destaca. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, lançaram-se à navegação e exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiram a esse pequeno país da Península Ibérica lançar-se na empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais, geográficas que foram possível o seu papel pioneiro, né? Então, por isso, esse grande avanço nessa desbravação marítima, né? Então, o resultado disso foi as grandes descobertas de Portugal. E uma delas, que é mais conhecida por nós brasileiros, foi quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui com sua expedição em 1500. Então, temos a descoberta do Brasil, né? O que é muito marcante para nós, obviamente. A gente pode destacar que Lisboa, que é a capital de Portugal, havia recebido grandes investimentos, né, de comerciantes genoveses, que estavam interessados em transformar a cidade em um grande centro comercial. Então, se tinha necessidade de buscar especiarias em outros países. Foi aí que a gente entra, né, na parte onde eles descobrem, onde tem o descobrimento do Brasil. Eles estavam buscando a Índia, né, onde tinha as especiarias. E eles acabaram encontrando as nossas terras brasileiras, né, habitadas pelos os povos indígenas. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as grandes navegações espanholas. Ao longo de todo o século XV, a Espanha, que é vizinha de Portugal, ela acompanhou essa expansão marítima do país. Mas a Espanha, ao longo desse período, ela manteve praticamente alheia a essa expansão marítima, até o final do século XV. Eles só foram ganhar essa estabilidade com o casamento dos monarcas Fernando e Isabel, para que eles conseguissem fazer tal expedição. Então, e o investimento em expedições marítimas, ela só foi possível depois da conquista de Granada, cidade ao sul da Espanha, em 1492. Então, a primeira expedição espanhola, ela foi liderada pelo genovês Cristóvão Colombo. Nela, 3 embarcações saíram da Espanha visando alcançar a Ásia, né? Então, eles queriam alcançar a Ásia. Só que, no entanto, essa expedição, ela alcançou a região das Bahamas, no continente americano, em 12 de outubro de 1492. Então, foi onde Cristóvão Colombo descobriu a América, né? É o que a gente mais conhece. Então, a data é 12 de outubro de 1492. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências, né, dessas grandes navegações. Então, com esse processo, né, de mudança desse curso da Europa, desde o século XVII, a Europa ela iniciou a sua passagem para a Idade Moderna, como eu já falei.
E esse deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo assim o mercantilismo. Práticas econômicas que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo. As grandes navegações, elas foram responsáveis por transformar Portugal na maior potência do mundo durante o século XV e XVI, por meio do grandioso Império Ultramarino, formado pelos portugueses. Assim, Portugal estabeleceu colônias em diferentes partes do mundo, América do Sul, África e Ásia. E hoje foi isso, pessoal. Foi muito bom falar com vocês sobre as grandes navegações e até o próximo vídeo.